Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Antes de iniciar, peço que você se inscreva no canal se não for inscrito ainda, curta as nossas aulas, ative o sininho para as notificações. E o tema da nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre a evolução biológica, certo? Então, peço aí que vocês acompanhem, né, com muito carinho e atenção. Esse assunto, a evolução biológica, ele é muito importante para que possamos entender o contexto da nossa realidade atual. A biologia, ela tem estudado ao longo desse tempo de existência, que faz pouco menos de 5 séculos, um conjunto de informações que dizem respeito aos aspectos que a vida traz, em todos os seus aspectos, em relação à evolução dos seres vivos. Então, a evolução biológica, ela compreende o conjunto de mudanças hereditárias às quais os seres vivos estão sujeitos, gerando variabilidade genética, aliás, variedade genética e diversidade. Variabilidade também, a gente usa esse termo. Ela está relacionada com a sobrevivência e a adaptação de uma espécie dentro de um determinado meio ou ecossistema. É uma ideia que inicialmente teve muitas repercussões, mas que atualmente ela está sendo aceita. E ela, de certa forma, tem gerado as mudanças que, embora sejam pequenas e sutis e muito lentas, que em pouco tempo não dá para ser percebida, mas pelos estudos de diversos ramos da biologia, principalmente o ramo do evolucionismo, é possível constatar essa parte da biologia que a gente chama de evolução biológica. Considera-se alguns aspectos relacionados à evolução biológica, como por exemplo, o caso da mutação, da variabilidade genética, seleção natural, recombinação gênica e adaptação. Em relação à mutação, a gente tem alguns aspectos para explicar como ocorre esse processo. Graças ao avanço da bioquímica, né, a bioquímica celular, é possível, né, pelas sequências de codificação do DNA, entender esse mecanismo da mutação, que ela ocorre de forma lenta, né, porque todas as células elas apresentam um mecanismo de reparação antes da sua divisão, antes da sua existência, e essas mutações elas ocorrem por fatores que podem estar relacionados ao ambiente. Então, ele apresenta efeitos, né, a nível de DNA, tá bom? Então, aqui vocês conseguem perceber a parte do DNA normal, certo? E aqui nessa outra parte aqui, uma modificação, né, chamada de célula falciforme. Então, o que acontece? No DNA normal, né,
ela vai realizar uma transcrição para uma molécula de RNA que vai ter essa trinca de bases nitrogenadas formada por uma guanina, uma adenina e outra guanina, certo? Então, a proteína, ela vai ser formada é a glutamina, certo? Então, seria aqui a proteína normal. Com a mutação, o que que acontece? Essa base nitrogenada, que era uma adenina, foi substituída por uma timina. Substituindo ela por uma timina, aqui, ao invés de ser uma correspondência no RNA com uma adenina, vai ser uma uracila, que é no RNA substituída pela timina. Então, aqui já vai gerar uma outra trinca de bases nitrogenadas. Então, quando gera uma outra trinca, o aminoácido a ser colocado na sequência da proteína, ao invés de ser a glutamina, vai ser uma valina. Então, daí, né, a proteína mutante, certo? Então, a partir dessa mutação, o indivíduo ele vai apresentar uma outra configuração genética, onde essa configuração genética ela pode ser benéfica ou maléfica ao indivíduo. Ela sendo benéfica, ela vai favorecer o indivíduo. E se ela for maléfica, o indivíduo acaba sendo expulso pelo mecanismo que a gente chama de seleção natural. Então, vamos ver aqui como fica, por exemplo, a proteína, né? Quando, no caso, considerando aqui que essa seja uma hemoglobina, ela vai ter essa condição normal dela, que é a forma como ela se apresenta, uma estrutura proteica quaternária e dispersa, né, dessa maneira. Então, quando ela sofre, né, aquela modificação, ela passa a ser uma hemoglobina aglomerada, certo? Então, que pode, né, acarretar o indivíduo, pode acarretar o indivíduo desconfigurações no caso da sua da sua circulação, certo? O outro processo, né, é a variabilidade genética. Aqui a gente consegue visualizar imagens de vários tipos de borboletas. Essas borboletas, né, elas vão adquirindo essa variabilidade genética ao longo do tempo, certo? Então, é o conceito de variação que existe entre os seres vivos. Nós, seres humanos, também, né, apresentamos várias características distintas uma das outras, certo? Então, assim como os seres de uma mesma espécie apresentam essas características diferentes, os seres que já se tornaram espécies diferentes constituem a grande diversidade biológica que a gente tem atualmente. Aí vem, no caso, o processo de seleção natural. O processo de seleção natural, ele pode ocorrer por vários aspectos, né? Dentre os quais pode ocorrer pela variabilidade genética, que é quando os indivíduos, no caso, apresentam reprodução sexuada, e essa reprodução faz combinações diferentes, que a gente já vai ver, recombinação gênica, e essas combinações conferem ao indivíduo características que lhes são peculiares, né? Características que lhes são peculiares. Desde, por exemplo, aqui a gente
tem, citando no exemplo, a forma como o bico, né, dos pássaros se apresentam. Então, a forma como eles se apresentam vai determinar também o tipo de nutrição que eles podem apresentar. Daí, essas espécies, elas já, por exemplo, podem estar próximas em um mesmo ambiente e serem adaptadas, porque uma, de certa forma, não vai estar competindo com a outra. E se houvesse essa competição, no caso, seria desinteressante para eles. Então, é uma forma que eles encontraram para se perpetuar como espécie, já que eles se alimentam, por exemplo, de, de fontes diferentes de alimentos. Então, eles não estão, por exemplo, competindo entre si, porque o que mais pode afetar a existência de uma espécie no ambiente é, no caso, a sua forma de nutrir-se, né, de se proteger, de se guardar contra predadores e outros mecanismos. Aí, nesse caso, a gente chama de ação da seleção natural. Aqui, a gente tem o caso da recombinação gênica. A recombinação gênica, ela ocorre com o material genético de origem paterna e de origem materna, que pode, né, no ato da sua configuração, realizar esse mecanismo que a gente chama de crossing over, que é compartilhar os pedaços do cromossomo, pedaços de cromossomos dos dois indivíduos, fazendo com que esses indivíduos que apresentavam uma determinada configuração inicialmente passem a apresentar uma configuração diferente, que aí a gente chama de recombinação gênica. E essa recombinação gênica é que traz uma maior variabilidade genética para os seres vivos. E aqui o processo de adaptação, né? O processo de adaptação se refere, né, no caso, às mudanças que ocorrem no ambiente, questão da sobrevivência, como a gente viu lá, os pássaros, né, que são adaptados a mecanismos de alimentos diferentes, a questão de ter um ambiente estável, né, sem, por exemplo, o acontecimento de catástrofes, e as espécies que podem se tornar cada vez mais adaptadas. Aí nós temos aqui, ó, nesse esquemazinho, a seleção natural que atua sobre a variabilidade que possibilita a adaptação. No caso, para os seres continuarem existindo, é porque eles foram adaptados. E os que não conseguem se adaptar, a gente diz que eles apresentam um mecanismo chamado de extinção, né? Extinção das espécies, que aí é um outro assunto também, mas que está, de certa forma, ligado a esse. E, por último, deixar aqui um resumo do que a gente falou, certo? No caso, a mutação, ela gera a variabilidade, assim como também a recombinação gênica, ambas geram a variabilidade, e essa variabilidade vai sofrer a interferência do processo de seleção natural. Havendo essa interferência do processo de seleção natural, o indivíduo passando por ele vai gerar o que a gente chama de adaptação. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e bons estudos aí a todos vocês.